Fala galera, Hugo Rodrigues aqui e hoje eu vou te ensinar aquela fórmula mais queridinha de quem mexe com planilha, que é o PROC-V. Só que o PROC-V de uma forma um pouco diferente, da forma na prática, correto? Aquela assim que você vai pegar e vai saber usar da forma que tem que ser. Vamos pra tela? Estamos aqui na tela do PC, estamos aqui com aquela visão do aplicativo que costuma causar terror nas pessoas, né? Que é aquela famosa tela branca, que a maioria das pessoas olha e pensa, e agora, o que eu faço? Pois é, dá para fazer muita coisa aqui. Vamos lá então, como teoria do PROC-V, ela funciona da seguinte forma, uma procura vertical. Ou seja, algo que você vai procurar para baixo. Para ser assim, a mais grosso modo possível, você vai procurar para baixo. Mas aí entra aquela questão. Em tudo na vida tem que existir uma comunicação. Quando você vai solicitar ou pedir alguma coisa para alguém, você tem que fazer esse pedido de uma forma que ele entenda, correto? Então aqui no Excel não é diferente. Você vai ter que fazer que o Excel entenda o que você quer que ele te retorne. Então, o que é o PROC-V? Você está mandando ele procurar alguma coisa embaixo. Mas onde embaixo e o que? Teoricamente, você fez essa pergunta para o Excel. Excel, procura aí para mim. E ele te retorna. Procurar o que e onde. Correto? Então, vamos lá? O que você quer procurar? Geralmente a gente procura algo que está em uma base. Vamos supor que a gente tem um cadastro de motoristas aqui. O básico do cadastro de motorista é matrícula e nome. Vamos partir por aí. Vamos por 3 aqui. Nome e idade. Então a gente vai colocar só 4 campos aqui. Então matrícula 1, 2 e 3. Vou digitar tudo maiúsculo para ficar padronizado. Já criar nossa base, já aprender aqui a criar nossa base de uma forma organizada e padronizada, ok? Então idade tem 29 anos. Vamos colocar aqui no segundo Joaquim, idade 54 anos. E por que não o famoso nome Maria, né? Tão comum. Maria com seus 37 anos. Então temos um modelinho de base aqui. Então vamos lá, o que é o PROC-V? Vamos mostrar aqui. O PROC-V é o seguinte. Entenda que qualquer fórmula que você for fazer no Excel, existe uma leitura da sua parte para você entender o que o Excel precisa. O que o Excel precisa que você forneça para ele, para que ele retorne de uma forma satisfatória para você. Então vamos lá, ele te pergunta aqui em primeiro campo, ó, valor procurado, certo? E em segundo, depois do ponto e vírgula, ele te pergunta matriz da tabela, ou seja, onde você está procurando, correto? Qual é o campo de expansão, qual o tamanho da tabela que você está procurando esse valor. Em terceiro campo aqui ele vai te perguntar número, índice, coluna, ou seja, em que coluna da sua tabela você vai querer retornar. Qual coluna da sua tabela? Qual é o dado? Na prática, que quando eu estiver montando vai ficar um pouquinho mais claro, certo? E procurar intervalo, que seria se você quer uma referência exata ou aproximada. Eu costumo usar sempre a exata, porque em questão de procura, pesquisa, tem que ser o exato, correto? Então vamos montar aqui. Eu quero fazer a estrutura de PROC-V simples. Digamos que eu vou te mostrar aqui 3 formas de fazer o PROC-V, que é o simples, o intermediário e o nível de gestão à vista, que é o nosso canal. O intuito nosso é transformar você em um profissional melhor, um profissional que não vai criar mais planilhas, você vai criar ferramentas de gestão, correto? Vamos lá.
PROC-V, então eu vou procurar aqui o 2, que está ali na minha tabela. Qual que é a matriz da minha tabela? A minha matriz está aqui entre M5 até O8, certo? Ó, M6, desculpa, M6 até O8, correto? E qual que é a coluna que eu quero? O que eu estou procurando? Então eu estou procurando através de uma referência inicial. Lembra que o PROC-V, eu acho que eu não falei isso no início, mas o PROC-V ele faz uma procura vertical, desculpa, na orientação de leitura comum. Quando você vai ler um texto, você começa sempre de cima para baixo e da esquerda para a direita. Essa é a orientação que todo mundo faz a leitura. O Excel não é diferente. Ele vai fazer a procura nessa questão do PROC-V de cima para baixo, da esquerda para a direita. Ele está fazendo uma leitura da sua base, correto? Então, o número 2 ali é o que eu estou procurando. O número do índice da coluna é o que eu quero trazer como resultado, correto? Então, vamos lá? O 2, eu vou querer trazer um nome. Só que o nome está aqui na coluna N, correto? Você vai vir aqui e colocar N? Não, errado. Ele está te perguntando o número do índice da coluna. Então, a minha tabela ela tem 3 colunas. Qual coluna que eu vou querer como resultado? É a coluna número 2, que está o nome, certo? Então, eu vou digitar 2. Ponto e vírgula, e vamos para o terceiro argumento, que é aquilo que eu tinha falado no início. Você quer uma correspondência aproximada ou uma correspondência exata? Pesquisa, a gente sempre trabalha com uma correspondência exata. 0. Fechou. Então, qual o resultado vai dar dessa fórmula aqui? O 2 vai vir Joaquim. Vou dar enter aqui. Lá, está aqui, Joaquim. Grifar de amarelo para dar uma ênfase aqui. Beleza, esse é o nível básico, onde você coloca aqui as referências dentro da fórmula, correto? Por exemplo, a minha procura está aqui dentro da fórmula. Eu quero 2 na coluna 2 no intervalo da tabela de M6 a O9, por exemplo, correto? Agora vamos para a parte intermediária, que seria o quê? Você usar células do seu Excel para poder informar os valores para a sua fórmula. Então a gente sabe que ele te pergunta aqui, valor procurado. Então vamos digitar aqui, valor procurado, certo? Ele te pergunta também aqui, matriz da tabela. Matriz da tabela eu vou continuar deixando ele ali, porque a tabela ela é fixa. Ele te pergunta como terceiro argumento, número do índice da coluna. Nessa parte da fórmula intermediária, nós não vamos mexer nessa parte, correto? Então vamos lá. Qual que é o valor procurado? Como que eu vou montar essa fórmula aqui? Essa do nível intermediário. No F aqui está a minha fórmula. Da mesma forma que eu montei ali. Ó. Só que, em vez de eu colocar a minha referência dentro da fórmula, como eu fiz ali anteriormente, agora eu vou escolher o lugar da minha planilha em que está o valor procurado. Então eu vou clicar em cima do 3. Está vendo que ele não digitou 3 ali, e sim ele colocou uma referência da fórmula? PROC-V F4. Então eu estou procurando o valor que está digitado na célula F4. Vamos lá. O PROC-V, a estrutura vai ser a mesma. Sempre vai ser a mesma. O que vai mudar é como você vai utilizar ela em cada ferramenta. Certo? Cada uma tem uma aplicação diferente. Cada uma. Então, vamos montar ela aqui. Ó. PROC-V. Só que, tá vendo? Valor procurado. Ali eu tinha digitado 3, que é a minha fórmula sem manipulação. Os valores dentro da própria fórmula. Só que eu não quero isso. Eu quero escolher um intervalo da minha planilha que eu vou digitar qualquer valor que eu quiser e ele vai funcionar. Então, PROC-V, valor procurado. Eu vou clicar aqui no 3. Repare que em vez de aparecer 3 na fórmula, apareceu a referência onde o número 3 está digitado, que é F
4. Linha e coluna, certo? Vamos para o próximo argumento? A minha matriz, como é a base, ela nunca vai alterar. Ela só altera caso você altere o tamanho da sua base, correto? Vamos lá para o terceiro argumento, que também vai ser fixo. Eu quero, como resultado, o nome, né? Então, o nome vai estar na minha coluna número 2, que o argumento 2 e 3 ele não muda, é o mesmo da fórmula. E, como eu estou trazendo uma pesquisa, eu vou querer, lógico, a minha correspondência exata. Vamos ver como que é o resultado? Maria. Qual que é a diferença entre esse e esse resultado? Vou arrastar ele para cá, para ficar mais interessante. Nome. Ó. Maria. Qual que é a diferença entre a aplicação da fórmula PROC-V desse modelo para com esse modelo? Aqui eu só vou trazer Joaquim. Nesse formato, se eu digitar, por exemplo, 1 aqui, ele vai trazer o nome referente ao meu número 1. Se eu quiser trazer o número 2, tá aí, Joaquim. Número 3, Maria. Então, esse é uma parte interessante. Aqui já começa a ficar interessante o uso do PROC-V nas nossas ferramentas. Agora a gente vai para a forma mais interessante que eu acho de você aplicar o PROC-V, que é o nível de ferramenta de gestão. Digamos que eu tenho aqui, a minha base vai continuar a mesma, para não descrever, minha base vai continuar a mesma para não sair muito do raciocínio. Então, como que é o nível PROC-V da ferramenta de gestão? É primeiro você saber o que você quer da base, para depois você montar ela, correto? Então, eu vou querer trazer aqui, vamos colocar mais campos aqui, idade e sexo. Vamos colocar sexo aqui. Então, M de masculino, F de feminino. Tá vendo que eu aumentei o tamanho da minha base? Detalhe. Vamos vir aqui, o que eu vou querer? Eu vou montar um formulário aqui. Digamos que esse aqui é um formulário de pesquisa da minha planilha. Então, eu vou digitar aqui, por exemplo, matrícula. Certo? Matrícula. Segundo campo, nome, idade e sexo. Eu tenho um espelho da minha base, só que para funcionar como um campo de pesquisa, certo? Então vamos montar a fórmula aqui, ó. Eu vou querer trazer 1 aqui, que é aquele mesmo campo digitável ali, ó, matrícula. E o que eu vou escolher aqui, ó? Antes, como eu já sei o que eu quero, eu tenho condições de informar para o meu Excel aqui, para a minha planilha, onde é que vai estar já. Antes de começar a montar a fórmula, onde esses dados estão distribuídos na minha base. Então eu vou fazer aqui, ó, o mesmo espelho da minha base como referência. Tenho aqui a minha referência. Matrícula, nome, idade e sexo. Vamos alternar as ordens aqui só para ficar mais interessante. Digamos que eu não quero que a idade apareça primeiro, eu quero que o sexo apareça primeiro. Só para dar uma brincada aqui na minha tabela, para fugir da ordem aqui, ó. Fugir da ordem dos meus dados. Então eu sei que a minha tabela começa de matrícula a sexo. Quantas colunas eu tenho? Eu tenho 4 colunas. Qual que é a coluna que me refere à matrícula? 1, 2, 3, 4. Então, minha matrícula está na coluna 1, certo? O meu nome está na coluna 2, a idade na coluna 3 e o sexo na idade 4. Mas aí você vai falar para mim, Hugo, mas isso não faz sentido. Para que você vai usar essa tabelinha? Essa é a famosa tabela auxiliar que a gente utiliza. Certo? Vamos lá? Qual que é o formato avançado do PROC-V aqui? Seria o PROC-V dentro de outro PROC-V. Opa, deu aquela bugada? Beleza, vamos lá na prática. Então eu tenho aqui minha matrícula 1, correto? Eu quero trazer um nome aqui. Só que eu não estou a fim de lá na minha tabela. Vamos supor que a sua tabela tem 50 colunas
e tem 3.000 linhas. Eu não vou ficar procurando, ficar contando quantas colunas tem. Eu não quero isso. Por isso eu faço esse trabalho aqui antes, de saber quantas colunas tem na minha base. Vamos supor que a minha coluna 35 seria Estado Civil. Eu não colocaria, eu não ia lá contar na hora que eu estivesse montando o meu PROC-V, ir lá contando da matrícula até o Estado Civil 35. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas que constroem planilhas fazem dessa forma. Mas isso é muito estressante. Isso é uma perca de energia imensa. Então eu vou te ensinar desse formato aqui, que é para você ter um ganho de tempo, um ganho de produtividade maior. Correto? Então, em vez de eu vir aqui e ficar contando 35, não. Vamos usar a nossa tabela auxiliar, mostrando que a coluna 35 é o Estado Civil. Lógico que a minha tabela não tem 35 colunas, então isso aqui é só para exemplificar mesmo para vocês o intuito desse PROC-V dentro do próprio PROC-V, correto? Vamos montar então esse PROC-V Master aqui? Então vamos lá. PROC-V, valor procurado. Eu vou usar o mesmo método ali do meu PROC-V intermediário, que é escolher um campo onde o meu dado vai estar digitado. Qual é a matriz, o número da matriz da tabela? Isso aqui você vai selecionar. Independente do tamanho da sua base, você vai selecionar todos os campos aqui. Aí entra a mágica da questão. Em vez de eu ir lá e contar a quantidade de colunas que tem na minha tabela, eu vou fazer um outro PROC-V aqui. Só que dessa vez para identificar qual o número da coluna que está o meu dado que eu estou procurando. Tá vendo que uma coisa puxa a outra? Então, esse segundo PROC-V vai só trazer o número da coluna aqui. Então, vamos lá. Eu estou querendo a coluna nome, certo? Então, qual que é o valor procurado desse segundo PROC-V? É nome, certo? Onde eu vou trazer o resultado desse nome, ou seja, qual a coluna com o nome está? Eu vou selecionar a minha tabela auxiliar e eu estou fazendo um PROC-V simples de apenas 2 argumentos. Então, a coluna 2 da minha tabela auxiliar vai me trazer o número em que o meu dado está relacionado na minha tabela mestre. Certo? Então, olha lá. Ó. Fechei aqui o segundo PROC-V. Então, tem um PROC-V dentro do PROC-V. Beleza, tá vendo? Ponto e vírgula depois do PROC-V, eu vou para o terceiro e último argumento, que é correspondência exata. Fechei o meu PROC-V. Tá vendo que eu tenho aqui 2 PROC-Vs? Mas você fala, nossa, é besteira isso. Para uma tabela com 4 colunas, sim. Mas agora, para uma tabela com 100 colunas, para uma tabela com 50 colunas, isso aí é um ganho de tempo que você nem imagina. Um ganho de produtividade enorme. Vamos dar Enter para ver se funciona? Tá aí. Então, o PROC-V, dentro do PROC-V, reconheceu que o dado que eu estou procurando é o nome, que está na coluna 2 da minha tabela mestre. E através da coluna 2 da minha tabela mestre, eu identifiquei que a matrícula que eu quero é referente ao Hugo. Certo? Vamos digitar 2 aqui para você ver funcionando? 2. Joaquim. 3. Maria. E vamos montar uma ferramenta, uma mini ferramenta aqui, que é tipo o espelho da minha base. Então vamos lá. Eu vou replicar essa fórmula aqui, que é a mesma coisa. Talvez você já saiba aqui como que você trava as referências para você poder simplesmente só vir aqui e arrastar a sua fórmula. Para justamente não acontecer esse erro aqui. Mas vamos para a tratativa do erro. Esse erro aqui é o erro de nada ou não disponível, correto? Significa que o valor não foi encontrado na sua tabela. Mas vamos entender o que aconteceu aqui para dar esse erro.
Quando você arrasta a sua fórmula para baixo ou para frente, sem travar a referência de procura. O que é travar a referência de procura? Está vendo a sua fórmula aqui? Ela está aqui, ó. Qual que é o valor procurado? É 11. Esse é 11. Quando eu vim aqui para baixo, ó, quando eu puxei minha fórmula para baixo, está vendo que ela virou E12? Ou seja, a sua referência andou junto com a sua fórmula. Para resolver isso, você tem que travar o seu campo de pesquisa. Ou seja, você vai vir aqui, ó, e vai clicar em cima da referência que vai ficar travada e vai apertar F4. Está vendo que apareceu cifrões aqui? Nesse momento aqui, quando eu dar Enter e arrastar, o Excel vai entender que a minha referência de procura, o que eu estou procurando, sempre vai ser a fórmula E11. E não E12, E13, E14, como ficaria na fórmula sem você travar. E olha só que bacana. Está vendo que eu mudei a ordem da minha pesquisa justamente para mostrar para vocês o quanto isso é maravilhoso. Vocês concordam aqui que a minha tabela tem matrícula, nome, idade e sexo, necessariamente nessa ordem. E a minha procura está invertendo o sexo pela idade, e mesmo assim a minha planilha, a minha ferramenta, a minha mini ferramenta de gestão, reconheceu que eu estou querendo é o sexo e não a idade como terceiro argumento. Isso graças à minha tabela auxiliar, que numerou as minhas colunas. Então, independente de onde eu colocar essa informação, ela vai buscar exatamente a coluna correta. Gostou do vídeo? Então vamos lá, já deixa o seu like aqui para ajudar e incentivar que eu continue com esse trabalho. Compartilha para aquela pessoa que você conhece que é louca em Excel, que essa dica que eu dei aqui hoje vai ajudar e muito na produtividade do dia a dia dele. Faz também o seguinte, já marca aí, ó, o sino de lembrete. Lembrando que esse é o primeiro vídeo de uma série de outros vídeos voltados para desenvolvimento profissional, nessa área mais administrativa, de criação de ferramentas, e que com certeza eu te falo sem dúvida alguma. Aplicando as dicas que você vai ver aqui no canal, você vai conseguir impressionar muita gente com o seu trabalho no dia a dia, com o seu ganho de produtividade e principalmente o slogan aqui do nosso canal é Gestão à Vista, você tão visto quanto os seus resultados. Valeu galera, até a próxima!